Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Gran Rio. O tema é muito cativante e muito importante para todos nós, é claro. Eu agradeço pelo convite, Henrique, agradeço ao IBAN. Eu vou fazer uma pequena contextualização, situando no tempo histórico da minha vida. No meados dos anos do século passado, o Brasil urbano tinha 12 milhões de pessoas. 12 milhões de brasileiros moravam em cidades. E ocupavam 2 milhões de domicílios. 2. É mais ou menos o tempo em que o IBAN se constituiu e que iniciou, pouco tempo depois, um trabalho muito vigoroso de formação de quadros profissionais para a área do planejamento. Na década de 50, o Brasil implementou diversos planos diretores, a questão das cidades começou a ter alguma relevância. Nos anos 60, mais ou menos, nos anos 70 foram criadas algumas instituições no âmbito federal de muito significado. Ocorre que, de lá para cá, a população brasileira, que na época era de mais ou menos 50 milhões de habitantes, final dos anos 40, começo dos 50 milhões, passou a mais de 200 milhões de habitantes. É um crescimento vertiginoso que muitos consideram o maior proporcionalmente entre todos os países do mundo no período. 4 vezes a população brasileira é alguma coisa exponencial. Mas as cidades brasileiras passaram de 12 milhões de habitantes para 180 milhões de habitantes. Um crescimento de 15 vezes. Algo, então, ainda mais extraordinário. E os domicílios, que eram 2 milhões, passaram a 80 milhões de domicílios urbanos até 2022, no último censo. 40 vezes. Puxa, isso é um fenômeno importantíssimo. Há uma questão aí de quantidade que transforma-se em qualidade também. As cidades brasileiras que têm a complexidade que reconhecemos, elas foram capazes de absorver essa população crescente, que não se transferiu do campo para a cidade, como muita gente afirma, senão apenas até a década de 60. Dos anos 60 para cá, isso não se deu mais. O crescimento demográfico se deu, sobretudo, pelas qualidades que a cidade apresenta. Educação, saúde, trabalho, lazer. Aumentou a longevidade, com as questões sanitárias mundiais, aumentou a expectativa de vida. Então, a cidade brasileira foi capaz de acolher essa multiplicação tão importante da sua população. Mas é claro que a cidade brasileira oferece problemas muito graves. A desigualdade intraurbana é uma evidência clamorosa. Nós temos metade da população urbana sem saneamento adequado. Nós temos territórios crescentes no país sem que esteja vigorando a Constituição brasileira, sob dominação bandida. Nós temos dificuldades de mobilidade exponenciais também. Então, a cidade brasileira do século XX até o começo do século XXI foi capaz de oferecer tantos atributos positivos, mas, ao mesmo tempo, incorporou
um passivo socioambiental muito importante, que não mais se coaduna, não é mais admissível antes das exigências do século XXI. Nós queremos cidades mais igualitárias, queremos cidades mais equitativas, queremos cidades mais em acordo com o ambiente, queremos cidades democráticas. Enfim, esse é o desafio que está colocado para nós. Adicionalmente, a questão climática assume uma emergência, que precisa ser incorporada também. Mas a cidade é muito complexa. A cidade é tão complexa que mesmo pessoas dedicadas ao estudo dela têm dificuldade de apreensão sobre o que significa esse fenômeno. Pessoas comuns, ante a dificuldade de compreender o que é esse ambiente, no caso nosso aqui do Rio de Janeiro, com 12 milhões de moradores, as pessoas ficam um tanto quanto alheias à questão e evitam se dedicar a um tema onde não vem perspectiva delas poderem ajudar a melhorar. A cidade fica, de certo modo, desguarnecida do olhar cidadão. E isso implica também em que, nas mudanças políticas eleitorais, o tema não seja colocado. Hoje nós estamos dizendo assim, as emergências climáticas são fundamentais. Mas quando elas se refletem no espaço, parece que a coisa some, fica só no discurso. As desigualdades interurbanas não são tratadas eleitoralmente. Eu, de algum modo, não muito específico, mas como cidadão, eu acompanho as eleições, pelo menos desde a redemocratização. É muito raro se tratar do tema da cidade. Tratam-se temas setoriais. E mesmo assim, de modo muito precário. Falta saneamento. A saúde não está boa. Não se faz uma relação entre a saúde que não está boa com o espaço da cidade. Não se faz a relação da saúde que não está boa com a falta de saneamento, com as dificuldades do transporte coletivo numa metrópole, que faz com que mais de 25% da população, no caso do Rio de Janeiro, leve mais de 2 horas para chegar da casa ao trabalho e outro tanto para voltar. E o que isso significa para a saúde da pessoa? O que isso significa para a falta de oportunidade de melhorar a sua formação profissional, de ter tempo para o lazer e para a família? Então, as políticas setoriais, elas não estão articuladas. Quando existem, não estão articuladas. E esse é um desafio fundamental que a gente precisa recuperar. Como é que a cidade complexa, difícil de ser entendida pelas pessoas, pode ter respostas mais adequadas? Eu diria que nós precisamos ter quadros profissionais de nível de Estado, permanentes, capacitados, instrumentados, para tratar isso de um modo científico, profissional. Coisa que tivemos episodicamente nos anos 70, e depois foi minguando, e hoje grande parte das cidades não tem sequer instituições de planejamento regulares, como, infelizmente, é o caso da cidade do município do Rio de Janeiro, e não considerando das cidades que compõem a região metropolitana. É preciso recuperar isso. O IBAN tem um papel importante nisso. O IBAN está examinando, o Henrique acabou de comentar, está examinando a possibilidade de ajudar a formar quadros de governo e quadros de iniciativa privada
preparados para essa articulação das políticas setoriais. Não mais o engenheiro de saneamento, o arquiteto do plano de ocupação territorial, etc. Mas um profissional que possa ter a compreensão holística sobre as exigências da cidade contemporânea. Eu não vou me estender mais, porque eu tenho algumas imagens que reforçariam, de certo modo, o que eu disse. E vamos ficar para debater logo em seguida, se vocês acharem conveniente.